Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. Uma questão que nós sempre encontramos no debate entre católicos e protestantes é basicamente o aspecto da função da igreja, ou da finalidade salvífica da igreja. E nós percebemos que a grande maioria dos protestantes transforma a igreja numa espécie de elemento puramente acidental. Eu já vi muito protestante falando para mim assim, né? A igreja católica tem sua importância, foi necessária, mas agora que nós temos a Bíblia, nós podemos jogar a igreja para fora, né, e brincar de leitura self-service da Bíblia, ou seja, leitura subjetivista ou leitura relativista da Bíblia, né, não é da Bíblia, né, nem da Bíblia, né, cada um criando o segmento que quiser conforme a sua imagem e sua semelhança. Ou então gente até condescendente, parece que os caras estão até fazendo uma condescendência à igreja católica. A igreja católica ela teve uma utilidade, né? Ela só reuniu os textos sagrados, ela só escolheu os textos inspirados, só isso, né? Só isso. Depois disso, não, pode jogar a igreja fora e agora todo mundo vira cristão, entre aspas, escolhendo o credo que lhe convém. Olha, eu fico impressionado com a soberba e com a arrogância dessas pessoas de acharem que eles podem ser condescendentes com um dos pilares da civilização do Ocidente. Se vocês, pelo menos nas suas respectivas seitas ou nas suas respectivas denominações, produzissem 1/1000 do que a igreja produziu, dentro não somente da contribuição do cristianismo, como da contribuição da civilização do Ocidente, eu poderia até aceitar essa condescendência. Mas ao afirmar que a igreja é apenas um aspecto utilitário da história, que Deus usou a igreja e que agora a igreja não vale mais nada, então você está chamando Cristo de mentiroso. Porque Jesus Cristo falou que as portas do inferno jamais prevalecerão da igreja e que ele acompanhará esta igreja, esta eclésia, esta comunhão espiritual até o final dos tempos. Então quando vocês afirmam isso, vocês estão afirmando uma questão puramente antibíblica. Mas eu já percebi que, da feita que o protestante, se por um lado ele gosta de repetir, ele gosta inclusive de metralhar com vários versículos bíblicos, ele não é capaz nem mesmo de entender esses versículos bíblicos no seu conjunto, como também ele mostra incapacidade de contextualizar historicamente aquilo que está sendo descrito na Bíblia. Ele trata a Bíblia como uma figura abstrata, como uma figura literária fora do contexto histórico. Então ele tem vários aspectos e vários paradoxos, né? Por um lado, o que não está na Bíblia não está na história. Como se a história da humanidade pudesse ser resumida num livro. E na verdade é humanamente absurdo acreditar nisso. Um livro de um historiador sobre a Idade Média jamais terá toda a noção da totalidade do que aconteceu na Idade Média. Nem tudo que aconteceu na Idade Média foi registrado. Mas muita coisa do cristianismo foi guardado oralmente e foi repassado até chegar aos dias de hoje. Ou seja, são hábitos, são práticas cotidianas, são práticas de ensinamentos que foram transmitidos de geração a geração até chegar a hoje. Isso é a igreja. Ou pelo menos é um aspecto da igreja católica. E que também está ligado aos nossos amigos cristãos ortodoxos, que também herdam esse aspecto da sucessão apostólica, embora tenham rompidos com Roma. Então, quer dizer, quando vocês falam essa coisa do utilitarismo da igreja, vocês estão simplesmente rebaixando o próprio Cristo. Porque a igreja não é essa coisa utilitária denominacional que vocês falam, a igreja é corpo místico. Está nas cartas de Paulo, pelo amor de Deus. Você não tem mais ideia do que seja igreja? Você acha que igreja... Quer dizer, esses caras dizem assim, eu não me ajoelho a templos, eu não entro em denominações. Tem aqueles radicais que já se acham autossuficientes, né? Eles já não precisam nem mais da igreja. Ainda que Jesus Cristo fale, olha, a igreja tem o poder de ligar e desligar. O poder de ligar é o poder de o quê? De trazer para o laço da salvação. O poder de desligar é o poder de, inclusive, banir aquela pessoa do plano da salvação. No caso, a excomunhão. Ou então, o próprio Cristo fala, olha, tenta te entender com o teu irmão. Agora, se o teu irmão não quiser aceitar que ele esteja errado, ele não quer aceitar suas próprias culpas, ou pelo menos admitir que está errado, que está pisando na bola, trate-o como um gentil.
E esse pessoal acha que a igreja é apenas uma figura secundária. Por quê? Porque, no fundo, quem acredita em templos de... Né, eles adoram falar, é uma coisa meio bipolar, né? Porque, por um lado, eles dizem o seguinte, eu não acredito em templos de construções, né, físicas e não sei o que, não sei o que. Mas, em compensação, quando vocês afirmam que a igreja, enquanto elemento histórico da pregação do evangelho, e falo igreja católica, é apenas um uso ou desuso de Deus, e que agora todo mundo pode criar uma igrejinha particular, registrando em cartório de imóveis, com uma associação religiosa, com um CNPJ, quem está transformando o templo enquanto apenas um prédio, ou apenas uma instituição puramente terrena, são vocês. Porque o entendimento que a igreja tem da eclésia, da própria eclésia, é totalmente distinto daquilo que vocês creem. Uma hora vocês negam a importância da igreja, outra hora vocês falam de uma igreja espiritual, né? Uma igreja que está espalhada pelo mundo, de comunhão de fiéis de denominações diferentes, que tem crenças diferentes, que tem fés diferentes, que tem, quer dizer, e eles estão brigando entre si, um dizendo ser mais verdadeiro que o outro, né? Porque o cara pega a Bíblia e diz assim, eu tenho a verdade, eu estou convencido de que eu estou certo. Aí um sujeito chegou outro e diz assim, não, eu estou convencido de que estou certo. Quer dizer, todo mundo se declara autoridade para interpretar a Bíblia, mas ninguém chega à verdade. É incrível isso. Ou então, outros argumentos que eu já ouvi de certas pessoas afirmando o seguinte, vamos esperar quem é que está certo, né? E vamos ver se a tua igreja está certa. Olha, se você está afirmando isso é porque você já perdeu a fé, meu filho. Sabe por quê? Porque você está afirmando que Cristo não nos deixou uma verdade. Simplesmente Cristo fez uma aposta. Quer dizer, a salvação agora se tornou uma espécie de roleta russa. Olha, existe a tradição, existe o magistério, existe a história da igreja, existe a patrística, existe toda uma documentação que provam a veracidade daquilo que nós devemos acreditar. Agora, se você acha que o aspecto da crença, o aspecto do dogma, ou o aspecto mesmo da ortodoxia, eles não são importantes, então para que acreditar? Eu vou acreditar em Cristo, mas que Cristo? Isso aí é visão de nova era, pô. Isso aí pode ser adequado a qualquer coisa. Aí tem nego que chega pra mim e diz assim, não, mas eu não sou católico, eu não sou protestante, eu sou cristão. Eu desprezo rótulos, né? Ou seja, o self-service, não percebendo que até mesmo a palavra cristão é um rótulo de dizer que ele pode aceitar qualquer coisa em nome dessa palavra. Eu não preciso mais descrever porque existe tanta anarquia na religiosidade protestante. Existe uma anarquia de fé, existe uma anarquia dogmática, existe uma anarquia de ortodoxia, existe uma anarquia eclesiástica, existe uma anarquia inclusive do conceito de igreja, do conceito de comunidade. Por quê? Porque o conceito de comunidade é totalmente diluído. Os dogmas são diluídos, a ortodoxia é diluída, tudo é destruído. Porque é uma corrosão do subjetivismo. Todo mundo se arroga a ter autoridade maior do que a Bíblia. Aí chega um ponto que o protestantismo, querendo cair numa visão completamente exegética, ela acaba entrando na onda do farisaísmo. Porque se a gente analisar bem a briga de Jesus Cristo com os fariseus, o que eram os fariseus? Os fariseus eram os estudiosos da lei. E através dos estudos da lei eles faziam suas interpretações, né, baseado numa concepção, né, de estudo, né? Olha só, eu estudei exegese, eu estudei o aramaico, o hebraico e não sei o que. É a mesma coisa. Se você analisar bem, vai chegar um ponto que os únicos salvos são aqueles que são os mais estudiosos da Bíblia, né? Os mais estudiosos exegéticos, como os fariseus, que ficam papagueando regras bíblicas como se fosse uma lei. E quando na verdade a gente perceber que na visão cristã a Bíblia ela é um elemento que acompanha outros aspectos da conjuntura cristã que é a igreja e também que é o magistério. O que é o magistério? O magistério é o quê? É um ensinamento deixado pela sucessão apostólica, ou seja, um conjunto de ensinamentos, como também é uma autoridade. O magistério é ao mesmo tempo uma autoridade e dentro dessa autoridade implica também um conjunto de ensinamentos que foram transmitidos pela sucessão apostólica. Ou seja, os apóstolos, eles transmitiram para os bispos e para os presbíteros o elemento de guardiães da tradição. Ou seja, a igreja ela tem o depósito da fé. Ela tem a autoridade de afirmar, em último caso, o que os cristãos de fato devem acreditar. Porque ela é o palco do corpo místico e cuja cabeça é o próprio Cristo, pela ação do Espírito Santo.
Então isso está perfeitamente definido na história da igreja. Os únicos caras que se perdem nisso são os protestantes, que estão aí na torre de Babel bíblica. Eu tenho a Bíblia aqui, olha a Bíblia. Você não lê a Bíblia, ele é líder da Bíblia. Porra, que legal, daí? Você lê a Bíblia e não entende porra nenhuma. Você lê a Bíblia como se fosse um livrinho, sei lá, do cursinho pré-vestibular e acha que interpretou alguma coisa. Mas a Bíblia não é para ser lida assim. Alguém vai dizer assim se de repente a igreja condena um livre exame. A igreja não condena a liberdade de interpretação bíblica. O que a igreja condena é que essa liberdade não pode contradizer ou não pode transgredir a tradição e o magistério. Por quê? Porque ambos são parte do ensinamento sagrado. Ou pelo menos em alguns pontos, por exemplo, no caso do magistério, existem ensinamentos que são temporais, tá? Mas existem também ensinamentos que são elementos do dogma. E esses elementos do dogma, eles não podem ser contrariados, eles não podem ser contraditados. Porque elas fazem parte do próprio cerne da essência do cristianismo. Do próprio cerne da essência da Revolução Cristã. Eu não posso chegar e contradizer o magistério, e contradizer também a escritura, e contradizer também a tradição, afirmando, por exemplo, que a Trindade não existe. Ou negar a imortalidade da alma. Se isso já foi confirmado não somente pela Sagrada Escritura, pela tradição e também pelo magistério, que é a autoridade para afirmar e para orientar como bússola nos aspectos da fé. Mas aí o protestante, com aquela mentalidade igualitária, ele parte do pressuposto de que a igreja, pelo fato de ser orientada pelo clero, é uma espécie de controle social, uma espécie de controle, né, maligno, de uma conspiração dos pagãos malditos, filhos da puta, etc. Não tem nada a ver com isso. Você não tem liberdade de interpretar a Bíblia como você quiser. Se você acha que tem plena liberdade de fazer qualquer coisa, você pode ser qualquer coisa. Ou pelo menos você pode presumir que possa ser qualquer coisa. Agora, se a fé não tem regras, se a fé não tem parâmetros, se a fé não tem limites para você predeterminar aquilo que de fato você tem que acreditar ou não acreditar, você pode acreditar em qualquer coisa, como também você pode não acreditar em absolutamente nada. É simples e cristalino. Então, eu fico pensando, poxa, quantas respostas pueris eu estou ouvindo. E eu gravo esses vídeos para vocês repensarem sobre esses conceitos. E vocês vão ver esses problemas. Porque eu sei que muitos vêm, mas muitos fecham os olhos. E isso é um fato. É simples e cristalino. Então, basicamente é isso. Por favor, parem de tratar a igreja com condescendência. A igreja católica não precisa da condescendência de vocês. Porque ela é uma instituição divina. A igreja é um elemento que tem o aspecto terreno, que é a igreja militante, que somos nós pecadores, e tem o aspecto espiritual, que é o aspecto do corpo místico e aspecto na qual age o próprio Espírito Santo. Então, quer dizer, essa igreja invisível, essa igreja espiritual, é uma igreja infalível. Então, não venham querer dizer que a igreja pode ser jogada na lata do lixo como vocês quiserem para vocês criarem suas seitazinhas. Tenham um pouco mais de respeito pelo conceito da igreja, para não passarem esse tipo de vexames que vocês estão passando aqui. Muito obrigado.